bom, eu sou Mônica Mesquita, da Universidade Nova de Lisboa. Eu não deveria ser a primeira a ser apresentada, mas sim a última, se é que deveria, porque o grande time, a grande equipe que trabalhou ao lado da Dulce na organização desse evento, fez uma preparação com muito esforço e muito frutífera, e é um prazer estar aqui com vocês. Não consegui traduzir tudo, porque esqueci, mas é isso, estou aqui de coração, para colaborar com quem precisar, mas também para receber a colaboração de todo mundo, tá vendo? Somos todos um, é isso. Obrigada. Dietmar, do you want to continue, please? Okay. Hello, everybody. Thank you very much. Do you understand me? Yes. Great. So, hello from Bern in Switzerland. But I'm not working usually in Bern. I'm working in Hamburg as a professor for social sciences at the medical school in Hamburg, MSH Medical School. And I'm also teaching sometimes in Switzerland, and I am proud to be part of this conference and part of the group who has organized this great conference. And I'm looking forward, and I'm going to be a chair sometimes, and I'm going to be also a contributor tomorrow. So I'm looking forward, and nice to meet you, all of you, all over the world. Thank you. Thank you, Dietmar. So we have a Brazilian staff, very important for us. So I would like to present Dr. Cristiane Macedo. Dr. Cristiane Macedo is from Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, Sport Science, Brazilian Sport Science Association, and we are partner in this important event now. So, Cristiane, please. Em português, Dulce? Yes, can be. Ok. Bom dia, gente. Como o Dulce falou, eu sou a Cristiane, a professora da Universidade Federal do Vale do São Francisco, em Petrolina, Pernambuco. Um prazer em conhecê-los todos e reencontrar pessoas tão queridas aqui. Agradeço, a todos pela presença aqui também. E acho que é isso, né, Dulce? Muito obrigada, Cris. So, Tiago is here. Tiago Camargo. No? He said in private that he is having a problem with the internet. Okay. So Letícia, please. I am Letícia Silva. I am talking from Goiânia, but I am professor at the State University of Minas Gerais in another state. And I don't know what else. I am here to help you with the English problems, and if you have any questions, you can talk with me. Thank you. So, Regler. Bom dia a todos. I don't speak English. Português. Eu me chamo Regler, sou professor da Universidade Estadual de Goiás, em Goiânia, capital. Estou também orientando da Dulce de doutorado na UNB. Estou dando suporte técnico para o evento e fico à disposição de todos. Okay. So, thank you. Thank you, guys. I don't know if Laiana and Denise Esther wants to speak something or not. Laiana? Hello. Hello. My name is Laiana. I'm from Federal Institute of Amapá. I live in Macapá, Amazonia, in the north of Brazil. And at the moment, I am a doctorate degree in the University of Brasilia, and everyone is welcome.
Everybody's welcome. Hello to everybody. I am Denise Dourado. I am PhD student from UNB, and my supervisor is Dulce. I'm studying bodies with disabilities, and I am here to learn from you all, and like to say welcome from everybody. Thank you. Yeah. I am nervous. I am Esther. Eu vou agora trocar para o meu idioma, que eu acho um pouquinho mais simples. Mas gostaria de agradecer e eu acho que a gente vai ter um ótimo dia, um grande evento. E só queria desejar também um bom dia, um good morning, good afternoon, good night, por vezes, né? E é isso. Thank you, everybody. Yes, it's true. Thank you. Dulce, posso falar uma coisinha que eu esqueci? Claro. Acho que é importante. Primeiro em português, first em português. Nós fazemos parte de um grupo dentro do International Sociological Association, que é o grupo que, se não todo mundo, quase todo mundo deve saber, que é Corpo e Ciências Sociais. E para quem não está nesse grupo, esse grupo quer muito receber gente que não está nesse grupo. Então, fica aqui também a deixa, não só a deixa, e a gratidão ao ISA por essa possibilidade de sermos um grupo, termos esse corpo, e o convite para aproveitarmos mais esse corpo, né, Dulce? Acho que o nosso presidente não está aqui, ele está a 12 horas do Brasil, exatamente madrugada agora. Portanto, a gente acho que tem que firmar um pouco junto com o Dietmar, né, essa nossa presença aqui através também do ISA, não pelo corpo do ISA em si, mas pelo nosso corpo que forma o ISA, pelo nosso corpo que forma essa transformação de instituições talvez muito fechadas, e essa tentativa de abrir essas instituições. Nós é que somos uma ferramenta para isso. Então era isso o nome do ISA. Em inglês vai ser muito melhor. Now in English, just a few words of that. We are a group inside the International Sociological Association, the research group committee 54, and body in the social science, and we would like to remind that because we are a body, and inside this group, this association, and is open, totally open for everybody that wants to come, and we let here the invitation to come, and let's go with us to do a transformation, and to feel that these associations, this more, I don't know, closed or structured institution, in fact, this is us, and then let's go to try to transform, to openness, to bring another language, another thoughts, and not just from academy, and openness and openness and openness. And thank you very much for Isa to propose that, and thank you for everybody. Thank you, Dulce. Thank you, Monica. Yes, Monica is our General Secretary from RC 54, the Body in the Social Science. I am a Vice President, the RC 54 nowadays, and I agree. Our RC. It's a big space, a good space to discuss more about bodies. No one body, but bodies in plural. We need to understand this necessity. Body, it's a plural name. In our book of abstract, we start this book just with, I think, one important thing to say. Everybody is welcome. So this is idea, this event. Everybody is welcome. Every language is welcome also. Every country is welcome also. So welcome, everybody. It's a pleasure. I said before, it's a pleasure for us to organize this activity, these 3 days of activities.
big days, long days, yes. So it's very important, and I would like to say thank you also to Professor David Le Breton. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Bonjour. C'est un plaisir parce que, sorry, because Professor David Le Breton, it's a very important in our group, our research group at University of Brasilia. He's the most important biography, the most important reference. So because of this, he start over our conference. So now we have his conference, and after we have a time to discuss with him some ideas, okay? We open and people can talk, can change ideas, and to make questions. That's okay? So, Professor Le Breton, bonjour. Ok. Agradeço a minha amiga Dulce Figueira. Obrigado a todos e todas por me ouvir, apesar do meu sotaque e dos meus erros inevitáveis de português. Enfatizo o paradoxo de falar sobre o corpo neste modo. Sem corpo, sem rosto, sem sensorialidade, atrás das nossas telas. Uma espécie de repetição irônica das condições um pouco puritanas que são as nossas hoje. Certamente, com boas razões, não as ponho em causa. Nessa palestra, vou usar traduções de Dulce, de Alexandre Zarias, também de Adriana Correia. Fiz também algumas traduções que serão bem audíveis devido aos meus erros. O número considerável de pessoas morre de coronavírus em todos os lugares do planeta, de todas as idades, de todas as condições sociais, mesmo que certos grupos populacionais paguem um preço mais elevado do que outros. É suficiente um contato e uma vulnerabilidade que ninguém conhece de antemão para ser infectado. E uma vez contaminado, ninguém sabe as consequências, sintomas quase imperceptíveis para alguns ou para outros, a dificuldade de respirar que leva aos atendimentos de urgência e algumas vezes à morte. Mas em suas formas mais comuns, o vírus nos rouba o sabor do mundo com certa perversidade. Perda do paladar e do olfato, que torna todas as comidas insípidas e indiferentes. Perda do apetite, dores múltiplas, esgotamento, etc., etc. A crise sanitária faz do corpo um local de vulnerabilidade. Lá onde a doença e a morte espreitam para se infiltrar na menor brecha. O isolamento e as medidas de proteção, distância física, máscaras, conferem ao corpo um estatuto de periculosidade. Ele encarna uma ameaça, mesmo sendo o corpo de nossos próximos, suscetíveis de ser portadores assintomáticos do vírus. O coronavírus é um perigo invisível, mas que encontra seus vetores privilegiados na superfície da pele ou na respiração. Ele contamina também os objetos com os quais entra em contato. Uma necessária relação puritana com o corpo se impõe.
pela necessidade de controlar suas relações, seus contatos por meio dos adequadamente denominados gestos barreira. É o que chamamos na França gestos barreira, e que vocês no Brasil chamam de medidas de distanciamento social. Transformado em uma fortaleza sitiada, é preciso vigiar suas fronteiras, colmatá-las, construir barricadas contra uma ameaça invisível. A fobia do contato, referida outrora por Elias Canetti, ou ainda que chamei de apagamento ritualizado do corpo nas nossas sociedades, se radicaliza ainda mais. É preciso lavá-lo, purificá-lo sem descanso e fugir dos contatos com estranhos. Os apertos de mão, os abraços e os beijos são de agora em diante desaconselhados e todo o contato com objetos exige, mais ou menos, o recurso ao álcool gel para se purificar dos germes nocivos. Nenhuma defesa é possível contra o Covid, senão o impedir de passar através das medidas draconianas de proteção. Mesmo o rosto é uma zona de vulnerabilidade pela respiração e pelos inúmeros contatos que cada realiza em sua superfície ao longo do dia. O vírus é o inimigo invisível e dissimulado do qual é preciso imunizar o corpo social através da máscara e de contatos limitados. Uma vez que os anticorpos já não são suficientes para afastar o perigo, a purificação artificial impõe-se através de medidas de proteção que implicam a distância física e precauções para qualquer interação. O mundo inteiro entra numa fase de liminalidade, de que carecem as instruções de utilização. Período de entre dois a domesticar, a fim de proporcionar novos rituais de vida cotidiana ou de interação com os outros, visto que os gestos habituais de acolhimento e de licença, por exemplo, são suspensos por imperativos higiênicos legítimos. O risco de contágio faz proliferar a higiene. A bacteriologia se sobrepõe à sociologia ou à política, sem anulá-las completamente, mas as subordinando a seu princípio. O confinamento, os gestos barreira ou a máscara visam a uma purificação do laço social pela ruptura das cadeias de contágio. Elas estabelecem uma clivagem entre dois mundos repulsivos, um ao outro. O puro permanece sob a égide do próprio, no sentido duplo do termo, aquilo que é apropriado, mas também aquilo que pertence a cada e não está contaminado pela alteridade. O impuro é um reino de ameaças das quais é preciso se proteger. Todas as medidas de proteção têm em vista enganar o vírus, ritualizar a desordem que ele cria no seio do vínculo social. A palavra contágio vem do latim contagio, do verbo tangere, tocar. A vida cotidiana se apresenta sob inumeráveis formas de tocar e, portanto, de contato. Mas o contato relacional nas nossas sociedades se estabelece sob a forma de contato físico. De agora em diante, com a exceção de nossos mais próximos, entram em cena
rituais de evitamento, sistema de acordo de não trespasse, levado a seu extremo. Não sabemos mais como nos comportar em nossas relações com os outros. O vínculo social entra em uma zona de turbulência, uma interminável fase de iniciação, sem quaisquer instruções de uso. Período de transição para nos adaptar a novos rituais de vida cotidiana ou de interação com os outros. A existência implica permanentemente o contato que dá carne ao indivíduo. Não só o toque, mas também o contato no sentido social do termo. O vocabulário relativo ao toque metaforiza de maneira privilegiada a percepção e a qualidade do contato com outrem. Ele supera a referência exclusivamente tátil ou cutâneo para dizer o sentido, a qualidade da interação. Fala-se, por exemplo, de orador que tem bom contato com seu público. Ter a pele dura protege da adversidade, ao contrário de quem é a flor da pele e reage aos eventos com uma sensibilidade exercitada. De maneira elementar, estamos bem ou mal na nossa pele. Tocamos alguém tendo uma emoção. Somos tocados no coração em face de uma descortesia ou de contato que repugna, eriça o pelo, dá-nos nervos. Uma observação caustica fere, escorcha, choca ou irrita. Na verdade, essa estreita associação entre o sentido táctil e a qualidade de relação está nitidamente mais presente em francês, como observei na tradução portuguesa do meu livro Antropologia dos Sentidos. Muitos termos que requerem o toque ou o cutâneo para dizer a relação social não trabalham bem em português. Não tem equivalente em português. Por outro lado, funcionam bastante bem em inglês. Cada língua carrega um inconsciente particular. Daí que toda a tradução seja uma traição, de acordo com a fórmula conhecida. Mas também para nós, nas ciências sociais, a lembrança de que somos pensados pela língua. Tomamos-la como uma ferramenta, mas já a língua interpreta o mundo sem o nosso conhecimento. Inumeráveis termos do vocabulário cutâneo ou tátil falam das modalidades do encontro, da qualidade de contato, de relação com o outro. Nesse sentido, a necessidade do contato, no sentido da relação, é nitidamente mais premente do que o contato no sentido físico. Não é tanto o toque do outro que falta, no contexto dos gestos barreiras para prevenir o Covid, mas sim a sua presença, porque, em princípio, nas nossas sociedades, pouco se toca e de forma muito ritualizada, exceto no momento dos ritos de acolhimento ou de licença, que solicitam o aperto de mão, o beijo, o beijinho ou o abraço. Toda a interação abre-se e encerra-se numa série ritual de gestos e de palavras, tom da voz que colocam os atores em posição propícia para engajar ou concluir o encontro. Todo rito de interação envolve sistema de significado e valor,
destino e papéis a desempenhar. No sentido próprio ou figurado, trata-se de fato de uma entrada em contato que envolve gestos e mímicas específicas. Ela não se desenrola espontaneamente, mas sob uma ordem ritual que todos querem ver respeitado. Dialeto do envolvimento determina o conteúdo das palavras pronunciadas, seu ritmo, a tonalidade da voz, os movimentos do corpo, o jogo sutil de olhares, as mímicas, as posturas, a distância física do outro, etc., etc. O rito indica também as zonas corporais de contato e aquelas onde o mesmo é proibido, sob pena de provocar um mal-estar ou de suscitar uma reação violenta. No encontro com o outro, seja um familiar ou um estranho, nada é deixado ao acaso de uma improvisação suscetível de criar embaraços. Em tempos normais, os rituais de interação repousam sobre um uso preciso da distância com o outro, ou sobre a licitude dos contatos corporais segundo as circunstâncias, e dos grupos de acordo com as diferenças de estatuto social, de sexo, de idade, etc., etc. O corpo designa o território do eu. Ele é o dado fundador da individualização. Suas fronteiras físicas são duplicadas por fronteiras simbólicas, não menos congentes, as quais o distinguem dos demais e consagram sua soberania pessoal. Cada indivíduo tem à sua volta um espaço pessoal, uma bolha invisível, que não pode ser penetrada sem o seu consentimento. Os ritos de interação constituem, primeiramente, encenações ordenadas e inteligíveis das condutas individuais, sugerindo o modo de emprego do corpo e da palavra na relação com o outro. Uma definição do lícito e do proibido no contato ou na relação ao corpo, segundo as circunstâncias e também o estilo do indivíduo. Mas o Covid perturba-os como um cão num jogo de bowling ou como um trickster, esse palhaço ritual que perturba em algumas sociedades tradicionais o desenrolar da vida diária. Nesse contexto de uma crise sanitária, os gestos barreiras alteram profundamente os ritos de interação e, nomeadamente, os esquemas proxêmicos, essa distância intuitiva entre si no intercâmbio. Mais do que nunca, de acordo com a fórmula de Goffman, devida também a Émile Durkheim, o eu é, em parte, um objeto cerimonial e sagrado que deve ser tratado com o cuidado ritual que se impõe e que deve ser apresentado aos outros de uma forma adequada. Eu fecho a citação. O eu é, em parte, um objeto cerimonial e sagrado. Quando os rituais de contato se desfazem, então é importante ser delicado para evitar mergulhar o outro no embaraço, por exemplo, dando-lhe a mão ou beijando-o sem aviso. Desde o início da crise sanitária, torna-se comum aproximar-se dos outros dizendo: não se podemos apertar a mão, não nos podemos beijar, mas o coração está lá.
Forma de ritualizar uma falha na interação familiar, insistindo no fato de que não se trata, em caso algum, de uma negação do outro, mas da obediência a uma necessidade sanitária. O sorriso, ouvido na voz, aumenta a conivência. Trata-se de uma troca reparadora que anula a alteração das civilidades anteriores. Estas palavras de conivência sobre a impossibilidade do gesto familiar redefinem o significado do ato, anula a sua ambiguidade, justificando a distância e a omissão. Se nas condições normais da existência, os contatos físicos são claramente orientados no sentido do evitamento, da preservação do envolvente íntimo, um acesso temporário meticulosamente codificado ao rosto e ao corpo do outro é mutuamente possível. O corpo a corpo do beijo, nos ritos de interação, ou os apertos de mão, são momentos de exceção que controlam a civilidade, uma breve possibilidade de acesso ao corpo do outro que não se presta a outra consequência, senão a rápida satisfação de uma convenção. Os gestos de acolhimento que envolvem o contato corporal assinam a abertura ao outro, uma reciprocidade de confiança que leva a emprestar um momento ao próximo, uma parte da sua intimidade, a misturar as peles. Quando são recusados, marcam a hostilidade. A recusa do contato, no sentido relacional, é precedida pela recusa do contato físico. O contexto da crise de saúde muda a interação com familiares ou outros. A breve mistura dos corpos associada a estes gestos é agora mais entendida como uma ameaça e a abstenção é valorizada. Esta suspensão dos contatos físicos existe já há alguns anos na América do Norte, em certos clubes desportivos, durante os períodos de gripes sazonais. Os clubes norte-americanos temem os apertos de mão após a competição, onde a aproximação cutânea poderia propagar eventuais germes susceptíveis de afetar os jogadores e de perturbar as competições. Preconizavam já o abandono dos gestos comuns de congratulação ou de licença. As saudações usuais no final dos jogos entre os jogadores das duas equipes solicitam, então, como hoje em dia em muitas interações, o fato de bater suavemente punho contra punho, fist bump dos americanos. Esse gesto, bem conhecido da comunidade masculina negra americana, torna-se cada vez mais comum nos rituais de acolhimento ou de licença das práticas desportivas norte-americanas. Por vezes, trata-se de tocar no cotovelo, sendo o gesto considerado ainda mais higiênico. Ou ambas, as equipas ficam cara a cara, com distância. As equipas ficam cara a cara, como algumas equipas de hockey canadianas, por exemplo, a aplaudirem-se umas às outras ou a fazerem movimentos simétricos de onda aos seus adversários. O rito de conformação é, portanto, reformulado no contexto das nossas sociedades em crise sanitária.
Mas o vínculo social está sempre em movimento, sempre na ritualização, na reinvenção do que emerge e ainda não está fixa. Mas ainda nossas trocas diárias são prejudicadas pelo uso de máscara que padroniza os rostos, tornando-os anônimos e desfigurando o vínculo social. Essa ocultação do rosto aumenta a disputa social e a fragmentação de nossas sociedades. Por trás das máscaras, perdemos nossa singularidade, mas também uma parte do prazer de olhar para os outros em volta de nós. O rosto é o lugar do reconhecimento mútuo. Através de sua nudez, somos reconhecidos, nomeados, julgados, designados para um sexo, uma idade, cor de pele, somos amados, desprezados ou anônimos, afogados na indiferença da multidão. Entrar no conhecimento de si implica dar-lhe para ver e entender um rosto significativo e de valor, e ecoando em seu próprio rosto um lugar igual de significado e interesse. A reciprocidade das trocas dentro do vínculo social implica a identificação e reconhecimento mútuo de rostos, suporte essencial à comunicação. As expressões faciais indicam ressonância de nossas palavras. Elas são reguladoras da interação social. Voilà. A singularidade do rosto responde à do indivíduo, identificando significados e valores de sua existência autônomo e responsável por suas escolhas. Nenhuma parte do corpo é mais adequada para marcar a singularidade do indivíduo e sinalizá-lo socialmente. O valor social e individual que distingue o rosto do resto do corpo é expresso nos jogos de amor pela atenção que recebe dos amantes. Mas o mesmo vale a contemplação de nossos entes queridos. O rosto é a figura radiante de sua presença. Do mesmo modo, o ódio do outro no racismo, por exemplo, implica a negação do seu rosto, sua bestialização. Sobretudo estes tópicos remetem para o meu livro rosto. O rosto é significação, traduzindo em uma forma viva e enigmática o absoluto de uma diferença individual, por menor que seja. Desde o infinitesimal, ele rapidamente entende o mistério que permanece aí, tão próximo e escondido. A estreiteza da cena facial não é de modo algum um obstáculo à multiplicidade de combinações. Uma infinidade de formas e expressões nasce de um alfabeto de simplicidade desconcertante. Olhos, lábios, nariz, etc., etc. O rosto se conecta a uma comunidade social e cultural através da modelagem de características e expressividade. Suas expressões faciais e movimentos se referem ao simbolismo social, mas traçam um caminho real para distinguir o indivíduo e traduzir sua singularidade. Quanto mais uma sociedade valoriza a individualidade, maior o valor do rosto. Apesar de legítimo, o uso da máscara em tempos de coronavírus prejudica as relações sociais e priva a aprovação
do rosto dos outros. O preço a pagar é considerável, em termos de laços sociais, mesmo que seja necessário. Sem rosto para identificá-lo, qualquer sem dúvida, pode fazer qualquer coisa. A confiança será abalada. O indivíduo mascarado se torna invisível. Ninguém pode reconhecê-lo. A testa e os olhos não são suficientes para identificá-lo em uma multidão onde todos usam a mesma máscara. Para encontrar o vínculo social, a singularidade dos traços é essencial. Para assumir sua presença, sua face, também no sentido de Goffman, sua face para os outros. O mundo sem rosto, diluído em multiplicidade de máscaras, seria um mundo sem culpados, mas também sem responsabilidade, sem pessoas. Roger Caillois, uma vez, evocou a máscara dizendo laconicamente que ela é o que resta do culto do bandido. De fato, podemos pensar que usar uma máscara facilita as relações de poder, o assédio, a incivilidade. O apagamento do rosto, graças a esse estratagema, leva a um sentimento propício à transgressão, à transferência de personalidade. Ela libera as restrições de identidade e permite que as tentações que o indivíduo tem o hábito de reprimir o que ele descobre através dessa experiência, onde ele não precisa mais responder a seu rosto flosserem. Ele não precisa mais temer que não possa se enfrentar e responder por suas ações, uma vez que esconde o rosto de sua atenção e aquela dos outros. Essa trivialização da máscara que induz a um anonimato generalizado e uma ruptura antropológica infinitamente mais relevante em significado do que a suspensão do aperto de mão ou de beijo. Até o sorriso não os substituirá, pois, temporariamente, não haverá mais rosto e, portanto, não sorriso. Vivemos, nesse momento, um mundo sem sorriso na vida pública. Nós estamos num período de suspensão e é difícil saber como os Estados e a economia tirarão uma lição disso. A crise sanitária lembra a estreita interdependência de nossas sociedades, a impossibilidade de fechar as fronteiras, nem mesmo as fronteiras biológicas entre os componentes de inumeráveis mundos vivos, entre o animal e o humano. A poluição e o aquecimento climático, com seus distúrbios, nos lembra disso cotidianamente. O surgimento do coronavírus configura mais uma nova ameaça. Além disso, paradoxalmente, ao reduzir o tráfego automotor e aéreo, ao parar inúmeras atividades poluidoras, o vírus fornece uma espécie de respiro ecológico ao planeta e, notadamente, ao reino animal. Após anos de uma real indiferença às reivindicações sociais, esta pandemia nos lembra da necessidade antropológica de compartilhar. Nós somos interdependentes pelo melhor e pelo pior. Restabelecer o humanismo social violentamente atacado no mundo todo por um capitalismo triunfante e cínico é um imperativo
antropologique para relançar o gosto pela vida, proteger a diversidade ecológica do planeta e apoiar os mais vulneráveis. A crise sanitária nos coloca muitas dúvidas. Ela força cada a se tornar antropólogo de si. Do que nós somos mais privados neste momento? O que, por fim, dita o preço de nossas vidas, dá valor à conversa e ao contato com os outros. A pandemia lembra que a existência individual oscila entre a vulnerabilidade e a segurança, risco e prudência. Porque a existência nunca é dada antecipadamente em seu desenvolvimento. O gosto pela vida a acompanha e lembra o sabor de tudo. A resposta à relativa precariedade da vida consiste justamente nesse apego a um mundo no qual o prazer é a medida. Somente tem preço o que pode ser perdido. E a vida nunca é dada de uma vez por todas, tal qual uma totalidade encerrada em si mesma. Além disso, a segurança sufoca a descoberta de uma existência que está sempre parcialmente roubada e que se torna consciente de si apenas por meio de uma troca, às vezes inesperada, com o mundo. O perigo inerente à vida, sem dúvida, consiste em entrar no jogo sem nunca procurar inventar sua relação com o mundo, nem sua relação com os outros. Assim, nem a segurança, nem o risco são modos de autorrealização e de criação de si. O gosto de viver envolve uma dialética entre risco e segurança, entre a capacidade de se questionar, de se surpreender, de se inventar e de permanecer também fiel ao essencial de seus valores ou de suas estruturas identitárias. Pelo fato de termos a possibilidade de perdê-la, a existência é digna de valor. A experiência da crise do Covid quebrou certo descuido em relação ao passar dos dias, recordando brutalmente não só a precariedade da existência, mas também a do instante. Uma certa banalidade abrigava nossos comportamentos, os quais, hoje, encontraram sua dimensão sagrada. Tomar café ao ar livre, caminhar num parque, num bosque, encontrar amigos, ir ao teatro ou ao cinema, atravessar as fronteiras sem ter de prestar contas, ou mesmo sair simplesmente de casa sem hora para voltar, sem dever satisfação a ninguém. O fato de sair de lugar para outro era tão óbvio que já não era mais visto como privilégio. A crise sanitária é, nesse sentido, memento mori. Memento mori. Essa palavra latina que significa lembra-se que vai dia morrer. A crise sanitária é, nesse sentido, memento mori, lembrante em escala planetária de nossa incompletude, inacabamento e de uma fragilidade da qual nunca cessamos de esquecer. Essa crise restabelece uma escala de valor ocultada por nossas rotinas. Somente tem preço o que pode nos ser tirado. A crise sanitária lembra brutal e saudosamente o preço das coisas sem preço.
essas atividades sem importância do cotidiano, efetuadas sem pensar tanto a respeito, que fluem espontaneamente, de tão fluídas que são, mas cuja súbita privação as marcam um valor infinito. É essa conta que ninguém deve esquecer em seus relacionamentos com os outros e com o mundo nos anos que vêm. O memento mori é, então, nunca se esqueça que você está vivo. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Merci beaucoup. Uau! Yes. Merci beaucoup, professeur. C'est un plaisir. Je pense qu'il y a quelqu'un qui il y a le demandé quelque chose. Ce n'est pas problème, non? Okay, so I think there are two persons that have a question. First of all, Legisla. I don't know if it's the way to pronounce her name. Legisla, are you listening? Yes, I'm listening. I don't know if you can hear me. Oh, If yes. you can. Yes. So thank you for a very interesting introductory lecture. It is very important to think about the poetry and poetical approaches to the body in the context of COVID in social sciences. Do you think that there is any very important, the most important approach for the 20th century that you find the best way to understand the changes that happen inside the social sciences in relation to the pandemic? What would you recommend precisely for reading in relation to the team bodies in the pandemic context? Okay, Legisla, I will try to. I don't know if Monica can help me or something that speaks English. Your question is about the change, yes? The changes in relation to the pandemic approach to the pandemic context of bodies in poetry in relation to social sciences. So literature in pandemic context, but inside these social sciences. Okay. In which group of authors, so in contemporary, is best to approach this theme, if we will approach it in general sense? Okay, I think I get it. Yes. Precisely. Okay. Are you translating Portuguese? Okay, professor? I will speak with you the question in Portuguese. Oui. Merci de traduire, Dulce. She asked you in Portuguese. In Portuguese. Sorry. What is the most eminent author for for contemporary? What is the most eminent author? What is the professor's thought? What author does professor find most eminent for this sequence of the literature? This I don't understand. Do you understand, Monica? The second one? Eu acho que ela falou, eu acho só, que ela perguntou sobre o que ele entende sobre a relevância dessa sequência, mas tem que falar a primeira para poder entender. Ok? Ok. Dulce, é Natália. Desculpa interromper. Eu acho que eu compreendi um pouquinho o que ela quis dizer.
ela gostaria de saber, professor Le Breton, qual seria o autor mais eminente dentro da literatura e dentro da produção acadêmica que possa dar uma base para estudos sobre o corpo nesse momento de pandemia e considerando essa situação que a gente tem atravessado hoje. Oui, para mim seria Erving Goffman, porque na obra do Goffman temos ferramentas para pensar todas essas rupturas, não me lembro se diz em português, ruptura se diz? Sim. Todas essas rupturas nos ritos de interação, essa necessidade também de rituais reparadores, quando não estamos muito bem com o outro, da máscara e com esses gestos que nós sabemos que as medidas medicais impedem. Muitas vezes na vida cotidiana, de manhã, trabalhei em café, eu não estou a Estrasburgo, mas nas Vosges, no mundo rural, estava trabalhando num café e o patrão do café vem e dá aperto de mão a todo mundo. O que é completamente estúpido, evidentemente. Bom, o que você faz? Se você não aperta a mão da pessoa, vai ser ferida, ou precisa uma explicação, e se eu lhe aperto a mão, não sei se essa pessoa não é assintomática. Decisão individual. Voilà. É decisão individual. Que desde amanhã, quando ha aberto o seu café, ha apertado as mãos de dezenas de pessoas. Voilà. Eu acho que o Erving Goffman explica muito bem tudo isso, nos rituais e como podemos enfrentar situações que são incômodas, sem ferir a outra pessoa. Contato com delicatesse, não me lembro da palavra. Obrigada. So, Natalia, the second question of Leila. Yes. Second question, do you understand? I think there are two questions. One and another one. The second one, no? Leila, it's okay? Yes, that's okay. Thank you. Okay. Obrigada. Obrigada. Nós temos ainda algumas pessoas na fila. A professora Cristiane Macedo. Por favor. Bonjour, professeur. Dulce, je peux essayer parler en français? Oui. Professeur, je vais essayer. Mais si vous ne me comprenez pas, je peux parler d'autre manière. Très bien, je vous comprends très bien. Je vous remercie de parler pour nous. Et remercie à Dulce et le groupe, pour l'organisation. C'est un plaisir vous écouter, vous entendre. Je suis Cristiane, Chris, s'il vous plaît. J'aimerais que vous parliez plus, un peu plus des implications de ces changements de porte de masque, de utilisation de alcool, de distanciation dans les processus d'éducation formelle du corps, notamment dans l'école. Si tu peux. Merci. Merci. Dulce, você quer que eu fale em português?
J'ai compris. Tu comprends, professeur, ou non? Comprends? Oui, oui, j'ai tout compris. Oui. Non, je pensais que Christiane s'adressait à toi. C'est pour ça que j'ai... Ah, non, c'est fini. Não, okay. C'est fini, ok, tudo bem. Dulce, talvez seja importante para o público a Cristiane falar em português. Seria possível? Ah, tá. Então, pessoal, eu agradeci a Dulce, ao professor, né, pela exposição, e solicitei que ele falasse um pouco mais sobre essas mudanças, né, o uso da máscara, o distanciamento, nos processos de educação formal do corpo, né, especialmente na escola. Tá bom? Obrigada, gente. Sim, é uma questão antropológica muito importante nesse momento, particularmente para os mais pequenos, 2, 3, 4 anos, 5 anos, mas eu acho também pelos outros, porque essas crianças entram em um mundo onde o corpo é vécu, comment é vécu, vivido, merci. Onde o corpo é vivido como uma ameaça, um medo. E essas crianças, no dia inteiro, tomam precauções com os outros, quando tocam os companheiros, companheiras de jogo, têm de se lavar as mãos, também existe as máscaras, tudo isso. A mim, o meu medo é que essas crianças continuem a viver com esse medo do corpo do outro, ver o outro como uma ameaça. É claro que tudo depende do sentido que os pais põem nessa situação. Se os pais, os professores também nas escolas, são bem pedagógicos, bem sensíveis com a criança, eu acho que o menino, a menina pode entender que é um período provisório, e que não vai ter consequência nas suas vidas depois. Mas para os meninos, as meninas que não têm pais que tomem o tempo para explicar a situação, etc. Eu acho que lá é o perigo pela socialização, a relação com o corpo também, porque vivemos em um tempo muito puritano, muito escrito sobre isso, puritanismo que nunca existe numa sociedade, o afastamento do corpo do outro, a impossibilidade de tocar o outro, o rosto fechado, tudo isso. Nesse momento da socialização de uma criança, então é uma ameaça. Bom, mas, no mesmo tempo, estou optimista no fato de que vamos sair dessa crise, que essas crianças poderão novamente tocar os outros, jogar com os outros, tirar a máscara. E esperemos que a vida vai continuar com a mesma confiança com os outros, mas é claro que há um perigo, um pequeno perigo, é o dever dos professores e dos pais explicar e calmar o jogo, apaiser, je ne sais plus comment on dit, apaiser, tranquilizar as crianças,
dizendo que é só um momento. É como um jogo, podemos falar assim para as crianças, é como um jogo. Nesse momento, temos cada um de levar, de tomar uma máscara, de não tocar muito os outros. Mas se você toca o seu companheiro de jogo, não há problema. Depois vai te lavar as mãos. O problème est ne pas être intégriste, não ser Interagir. Interagir. Non. Être intégriste, être rigide, voilà. A rigidez é o pior das coisas. Temos de fazer prova de compreensão, de ajustement. Não me recordo como se diz em português. Adequação. De adequação com o outro. Merci. Merci. Professeur, il y a quatre questions. Le premier, c'est Laiana. Laiana, s'il vous plaît. Bom dia, professor Le Breton. Sempre um prazer lhe ouvir e aprender cada vez mais. Cada vez que a gente lhe ouve, as nossas ideias, pelo menos a minha, fica cheia de ideias na minha cabeça. Merci eu aproveitei algumas das colocações que você faz, como, por exemplo, quando você fala sobre os encontros e quando você fala sobre o mergulhar no outro, a questão do abraço, e trouxe um pouquinho para a realidade da qual eu pesquiso. Eu pesquiso populações tradicionais da Amazônia, mais especificamente povos ribeirinhos, pessoas que vivem à margem dos rios. E me vem à cabeça essa questão do distanciamento social, como que é diferente nas culturas. Esse distanciamento social, por exemplo, eu estive lá na comunidade, da qual eu pesquiso na semana passada, e lá eles não tiveram nenhuma morte por Covid nesse período de pandemia. E isso me trouxe uma reflexão, principalmente a partir da sua fala, sobre esse distanciamento social. Eles já vivem em distanciamento social. As casas são espaçadas umas das outras. O contato, esse contato, ele se dá muito... Os encontros, principalmente, eles se dão na maré. Quando um barco está indo, o outro barco está vindo, e sempre com o distanciamento. Eu acredito que esse distanciamento que já existe lá favoreça, eles não tenham tido tanta dificuldade desses encontros sem o perigo, sem o medo. Eu percebo que lá eles não convivem tanto com esse medo, porque a convivência ela já se dá nos núcleos familiares. Então, eu queria que você falasse, assim, que hoje, nas sociedades urbanas, a gente vive cada vez mais dentro de locais fechados. E lá nós vivemos, lá eles vivem, né? Eu falo nós porque já estou acostumada com eles ali, mas eles vivem em locais bem abertos, e isso remete muito à questão territorial, a territorialidade deles, o vínculo que eles têm com a natureza e a proximidade. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse vínculo social em movimento, que não é das sociedades urbanas, que talvez seja das sociedades rurais, que é um pouquinho diferente da forma que se dá. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Sim, há uma diferença social do mundo rural ou das sociedades tradicionais e do mundo urbano. Mas as diferenças são muito mais importantes através do planeta, porque cada sociedade tem uma proximidade, não sei como traduzir, o conceito do Edward Hall
grande antropólogo americano, que também é um autor muito importante hoje, mesmo se ele escreveu nos anos 30, 40, 50, mas o Edward Hall trabalha sobre a distância de interação com os outros, e comparer, como se diz? Compara. E compara essas distâncias, mostra que a distância é muito diferente de uma sociedade a uma outra, de uma classe social a uma outra, e mostra, por exemplo, que nos Estados Unidos, por exemplo, a distância proxêmica é relativamente importante. Quando digo importante, é uma questão de centímetros. Ao invés, por exemplo, nas sociedades da Mediterrânea, a distância é mais próxima. E o trabalho do Edward Hall era sobre o malenteso. Se diz malenteso em português? Le malentendu. Malentendido. Não? Mal entendido. O malentendido. O Edward Hall trabalhou sobre os malentendidos. Desculpa. Mal entendidos. Sobre os malentendidos, dessas distâncias que fazem com que podemos pensar, por exemplo, que alguém é muito próximo de si, como se fosse uma forma de assédio, de sedução, não sei. Mas não, é simplesmente uma convenção social dessa pessoa, voilà. E então, no mundo urbano, a proximia é muito mais próxima do que no mundo do campo ou de algumas sociedades tradicionais. Mas também depende das sociedades tradicionais, porque na França vimos documentário sobre a tragédia que vive uma comunidade tradicional na Amazônia, onde a mortalidade era terrível. Mas essa comunidade vivia no mundo de precariedade, de pobreza, mais ou menos de urbanização, quase urbanização. E a mortalidade era terrível. Voilà. Donc, é claro que no mundo do campo ou das sociedades tradicionais, o perigo é menos importante do que nas cidades, onde temos muitas interações nas lojas, por exemplo, tudo isso. Os contatos são mais frequentes no mundo da cidade. Merci, Muito obrigada. Merci. Então, professora Mônica. Dulce, oi, é só Mônica, não professora. Agora eu ia falar professor. Davi, muito obrigado por esse momento de luz e a sua fala, sempre quando a gente escuta, é gratificante. Eu concordo com a Laiane, a mim também, Laiane, me revejo na tua fala, mas mais do que isso, é muito bom estar próximo, sabe? Tá quase podendo pegar o Davi para poder conversar, e isso é de uma riqueza extrema. Muito obrigada por estar aqui com a gente. A minha pergunta, nem sei se é uma pergunta, é mais uma colocação que não é só para o senhor, mas eu acho que para todos nós que estamos aqui, né, que somos xeretas, que somos aqueles, em francês, eu não sei como é que fala xereta, mas somos aquelas pessoas que ficam tentando encontrar coisas sobre o corpo e as relações e o conceito de espaço do corpo, enfim, e que somos xeretas nesse sentido. Que somos... Personne que cherche.
Personne que cherche, é muito formado. É formado. Mas é mais nesse sentido dessa busca, né? Falando formalmente, academicamente, mas somos pessoas aqui que temos essa busca interna pela pluralidade do corpo, né? E enxergamos essa pluralidade no corpo. O senhor enfatizou bastante, como sempre faz, mas aqui achei que a mais, a questão do rosto. E a questão do rosto ser a singularidade do indivíduo, foi buscar a beleza do Durkheim enquanto o eu e o... Como é que eu disse? Eu anotei, o sagrado. Oui. E a apresentação e a importância da apresentação do estar e do ser. E isso me conectou muito, e agradeço já a Cristiane pela colocação, que eu acho que isso é uma questão que traz mesmo latente a todos nós, porque é o futuro, né, a construção do futuro social, a construção social do futuro, como vai ficar essa parte da escola tão importante. E a Laiane com essa questão da ruralidade, e eu também trabalho com pescadores, e sinto a mesma coisa, Laiane, aqui, é totalmente diferente, mas eu vinculo isso ao conceito de vida deles e ao conceito de espaço deles, que já era diferente, então é realmente totalmente diferente, diverso. E dentro dessa ênfase no rosto, eu queria saber, não consigo não falar professor, eu estou tentando porque eu me dei bronca, mas eu queria saber do professor, do Davi, como é que é falar para as pessoas que é o E, o L, o A, o L, o C, o S, coisa que nós passamos no nosso dia a dia aqui nessa tela. Eu, quanto investigadora, vou fazer minhas reuniões de investigação, muitos pescadores estão vindo reunir comigo e também não consigo perceber as expressões das pessoas. Tá vendo? Para mim já é importante até a mão, quiçá o rosto, né? Pronto, então me deixa um vazio perturbador, né? No sentido enquanto educadora e sendo educada, enquanto esse diálogo da educação, que enquanto eu estou educando, estou sendo educada, não há educação unívoca, não é? Portanto, como é que é para você falar e estar numa aula, num grupo de investigação, conosco, e a gente não percebeu? O que Davi sente? Sente diferença? Estou falando aqui do encontro relacional, estou falando da modificação dessa crise sanitária em tempos de um recurso tão grande quanto esse, social, que nos encontramos não presencialmente, o que torna o presencial um grande ponto de questão. Então, o que você sente com essa não rosto? Que é normal, eu não estou aqui criticando, por favor, eu quero saber o sentimento mesmo, assim, a sensação, né, da construção do nosso futuro sem rosto. Não, o nosso rosto vai voltar, vai tornar nos meses que vêm, nos anos, esperamos que seja em somente alguns meses. Bom, a questão do rosto é muito importante para mim, porque eu escrevi o meu primeiro livro sobre o rosto em 92, e lá reescrevi, atualizei também esse livro nesses últimos meses. E para mim o rosto é o coração das relações com os outros, encarna os valores mais profundas da nossa vida, evidentemente. Então, nesse momento de liminalidade, sem rosto, sem corpo, de uma certa maneira, é um tempo de crise e de desconforto, de melancolia, de tristeza. Eu tive algumas vezes a ocasião de fazer palestras em frente a pessoas com uma máscara, e também eu com uma máscara. É terrível, é uma experiência terrível. A primeira vez que fiz uma aula desse modo, eu me lembrei que je suis sorti, saí da aula
completamente, et puis cansaço terrível. E pela primeira vez na minha vida, sem saber se a minha palavra tinha uma ressonância ou não. Porque com a máscara não vemos as mímicas, os sorrisos. Então, fazer uma aula ou uma palestra nesse contexto é muito... bom, é difícil, é frustrante, é uma experiência terrível. A alternativa da tela, não sei se é uma boa alternativa também, porque, bom, vejo os rostos de você, mas num pequeno quadro da tela, e notamos, não existe a afetividade, a sensorialidade, a qualidade de presença que temos na vida normal. O que a tela faz desaparecer é essa qualidade de presença, o prazer de olhar o outro a alguns metros de si. É por isso que comecei a minha palestra dizendo que estamos numa contradição de falar do corpo, de falar do gosto de viver atrás da tela, sem corpo, sem realmente rosto. Para mim, bom, já desde o início antes da crise, nunca na minha vida usei a tela para fazer uma conferência, uma reunião, etc. Depois da crise, comecei as inumeráveis Zoom. Eu fiz alguns Zoom no Brasil, no Chile, na Argentina, na Itália, etc. Mas não gosto. Eu prefiro tomar um avião e fazer uma longa viagem e chegar lá na cidade, fazer uma palestra, encontrando os colegas, os amigos, as amigas, e compartilhando. Professor, Davi, muito obrigada, porque penso que essa partilha sua da gente não se sentir só nessas angústias é muito importante, ainda mais vindo de si, que estuda tanto, tão observa o corpo e o rosto. Muito obrigada da tua colocação, da tua partilha. Desculpa, Dulce, a falta de... Mas foi. Beijo. Não, perfeito. Então, gente... Eu levantei a mão errada aqui. O problema é que nós já temos muitas perguntas, muitas pessoas inscritas. E eu tinha combinado com o professor apenas 20 minutos de debate. The problem is that I just organized the conference with 20 minutes for debate, but we have 10 people. I'm so sorry, but we try three or four more questions, but we have to respect the Dulce, maybe the people can write for us, okay? And then after you can discuss it. Maybe. The next one is Maria Denise. Denise, por favor. Eu queria só ver aqui a lista. A lista é Denise, Esther, Stephanie, Jéssica e Fabiana. Certo, a minha mão é a pergunta deles, eu não tenho uma pergunta a mais. Tá. Tem mais alguém na lista, não? Só essas pessoas, então, né? Ok, então é Denise agora, por favor. Agora eu pediria que as perguntas fossem bem objetivas, porque às vezes quando a gente complica, coloca muita
palavra na pergunta, as pessoas não conseguem entender, né? Então, vamos ser bem pontuais ali, para a pessoa entender direitinho. Denise. Bom dia. Que prazer, professor. Merci. Qual é a consequência do apagamento ritualizado no corpo da pessoa com deficiência? Agudizado pela máscara, porque ela já tem o corpo apagado. E a máscara agora, duplamente, por favor. Eu quero dizer alguma coisa a Dulce, que me conhece bem. Eu acho que as perguntas são muito mais importantes do que as respostas. E que muitas vezes a resposta é o malheur, é o drama da questão. É melhor viver com as questões. Desculpe o meu português. Nunca consegui saber que sotaque tomar. Voilà. Bom, eu vou tentar de responder muito mais rapidamente para jogar o jogo, a ritualização habitual. Voilà. Você, Maria, tem razão que as pessoas com deficiência, não gosto dessa palavra pessoalmente, mas bom, é a palavra social, pública, para falar dessas pessoas. Mas eu acho que são pessoas que vivem uma dupla pena. Porque essa dificuldade de circular na cidade, uma facilidade para ser controlada, por exemplo, porque quando você está transgressando a lei você pode correr, pode se esconder. Uma pessoa com uma deficiência é visível imediatamente e não pode escapar à polícia, a controle ou ao olhar das pessoas que se dizem porque ele está na rua, talvez que é alguém afetado, não sei. E a outra pena é que não há muitas pessoas nas ruas para ajudar se eles têm se precisam uma ajuda, não sei. Voilà. E depois essa vulnerabilidade física. Isso é problema antropológico muito mais importante. Há uma consequência no nosso olhar dessas pessoas. Não podemos nos identificar a essas pessoas, e essa impossibilidade é ao medo, a vontade de se afastar delas. Desculpe pelo meu português, às vezes não faltam as palavras. Pas de problema, é certo. Então, temos mais uma pergunta que é... Bom, a pergunta que é do chat, eu vou saltar, talvez, e vou... seria quem aqui? Peraí. Jéssica, né? Jéssica. Ô, Dulce, eu acho que antes tem a Marília lá, é Marília e Jéssica na sequência. Ah, tá. Marília, então, por favor, Marília. Olá, bom dia. Bom dia. Professor, muito obrigada. É um prazer imenso te ouvir nessa manhã. É uma referência muito importante para a minha pesquisa, para a pesquisa que eu desenvolvo. Sou aluna do programa de pós-graduação em performances culturais, aqui da UFG, em Goiânia. E a minha pergunta talvez seja um tanto otimista.
Mas eu gostaria de saber se o senhor acredita que essa crise, né, do contato com o outro possa nos levar, paradoxalmente, a tudo isso que foi dito, possa nos levar também a uma nova forma de lidar com os sentidos. Com os sentidos... Com os sentidos. Ah, ok. Isso. Com os outros sentidos que normalmente estão secundários na nossa sociedade ocidental, por exemplo, em que a gente valoriza muito a visão, né? Por exemplo, nos levar a valorizar a audição, a escuta do outro, já que nós não podemos nos tocar, já que, né, ver também está sendo difícil por causa da máscara. Então, se paradoxalmente, nós podemos também aprender a utilizar melhor outros sentidos, como a audição. Ou se isso seria muito romantismo, né? Sim. Sim, eu temo que seja romantismo, porque no momento do confinamento, essa palavra se diz também em português, no momento do confinamento na França, não, quase as ruas eram vazias, quase não carros. Não. E nesse momento, você tem razão, comecemos a ouvir o silêncio, os pássaros, os gritos das crianças nos lugares, nos jardins, etc., etc. Também me lembrei des odeurs, dos cheiros de verão, porque o nosso primeiro confinamento foi no verão. E lembro-me de um período muito intenso de sensorialidade. Eu trabalhei num balcão com os cheiros de lilás, era maravilhoso. Com os gritos, com os sons dos pássaros, tudo isso. Bom. Mas quando o confinamento se fini, parou, o ruído, tudo, e o apagamento dos sentidos se torna com uma rapidez terrível. Eu acho que a alternativa, a resistência, a possibilidade de retrovar essa sensorialidade é o fato de caminhar. Eu sei que isso no Brasil não é um lazer muito importante, mas na Europa, hoje, e no campo da educação física, acho que deveria ser um tópico muito, muito, muito importante, porque no mundo inteiro, nesse momento, há centenas de milhões de pessoas que gostam de caminhar. E nos caminhões de Santiago de Compostela, vocês sabem que tem muitos brasileiros e brasileiras que não podem bem caminhar no Brasil, mas que podem caminhar aqui nas trilhas estou aqui dans les Vosges, no oeste da França. Todo dia caminhamos muito, muito, muito. E caminhar é encontrar novamente a sensorialidade do mundo, o silêncio, os sons dos animais, dos pássaros, os cheiros, a lentidão, a tranquilidade de caminhar, com um sentimento de paz, tudo isso. Mas depois da crise, não acho que vamos retrovar, que vamos enriquecer a nossa sensorialidade na vida ordinária, mas nas trilhas. Voilà.
Merci, professor. Tem ainda... Antônio, você quer fazer sua pergunta? Porque, na verdade, ele estava na frente. Você quer colocar sua pergunta, por favor? Ou, Esther, qual é a pergunta? Então, ele perguntou qual seria... o que você compreende, o que você imagina sobre a forma híbrida de estar online e estar presente, né, na universidade? Ele fala da universidade. Se você acha que vai ficar diversificando entre online, estar online em casa, e na universidade, se isso vai se manter. Qual a sua reflexão sobre isso? Eu acho que não. Nesse momento, por exemplo, vamos fazer a entrada na universidade, mas em presença mutual. Normalmente, as aulas online não vão funcionar. Os estudantes têm de estar aqui nas salas com uma máscara. Isso é o problema. Não é possível, nesse momento, tirar a máscara. Espero que o online vai desaparecer de modo importante de nossa vida de pesquisador, de estudantes. É que é uma pena. Sim, obrigada, professor. Aí temos, então, a Jéssica. Agora, Jéssica. Merci, professor. Merci. Meu francês não existe, mas eu vou tentar fazer a pergunta em português e depois só um trechinho dela em inglês para ajudar também os colegas e as colegas. É Latin English. Professor, o senhor nos disse que a experiência da crise, ela nos fez, né, com que recordássemos da precariedade da existência e da vida. Mas, no Brasil, uma parcela da nossa sociedade, no decorrer da nossa história de colonizados, a nossa história, por assim dizer, ela foi negligenciada, né? E essa parcela social se manteve blindada de entrar em contato com precariedades que a gente já vivenciava em nosso país. A pandemia aprofundou as desigualdades no Brasil e nós passamos por um processo de corrosão da democracia e de neonazificação político-governamental. Existe uma presença de rostos pela inaptidão e por ações deliberadas que levaram o governo a usar o vírus como mais uma das políticas de morte efetivas. Há uma ausência, né, das máscaras, mas os sorrisos eles foram soterrados, né? Colocaram terra, como ao abrirem as valas comuns. São quase 600 mil pessoas mortas em Brasil. É possível, né, nesse sentido, que não anestesiemos as nossas reações dialéticas de envolvimento, já que no Brasil ocorre uma naturalização da tragédia e uma impossibilidade de que enlutemos, ou seja, de vivenciarmos mementos mori? É essa a pergunta. E em Latin English, it is possible that let us not anesthesize or dialectical reactions of involvement, since in Brazil there is a naturalization of tragedy and an impossibility of experience mementos mori. Sim. Bom, não vou comentar o que
você disse, Jéssica, porque estou completamente de acordo com você na situação do Brasil. E infelizmente fico na Europa e não pude viver no Brasil nesse momento. Eu vou responder no contexto da França, por exemplo, porque vemos na França o civismo muito atacado pela extrema-direita, mas também pela extrema-esquerda. A negação da gravidade do vírus, o refus, a vontade de não ser vacinado, Rejeição à vacina. A rejeição do vacina, também a rejeição dos controles do que chamamos na Europa o passe sanitário. E isso é uma parcela de extrema-direita, de extrema-esquerda, com um antissemitismo incrível também nesse período. E pessoas que vivem em um mundo de pós-verdade, de complotismo. Eu tenho muito medo dos anos que vêm nesse contexto, no mundo da Europa e também na França. A crise foi um momento o que aconteceu também no Brasil e nos Estados Unidos. Vimos o vírus utilizado como uma ferramenta para destruir a democracia, destruir o Estado. É por isso que nessas manifestações de hoje na França encontramos a extrema-direita que entende a destruição também do Estado e da democracia, e a extrema-direita se encontram muito bem nesse contexto de uma forma de diferença social. Alors, evidentemente, é uma minorité, porque na França, por exemplo, temos 50 milhões de pessoas que são vacinadas e as pessoas das manifestações são 150 mil com uma violência, destruem farmácias, destruem lugares de injeção do vacina, etc. Não, eu confesso, temos uma eleição no ano próximo na França, e nesse momento eu estou um pouco inquieto dessa situação. Mas é uma situação, a meu parer, mundial. Tem uma ameaça terrível sobre a democracia e sobre o Estado democrático. Sem dúvida, professor. Jéssica, tudo bem? Merci, professor. Merci beaucoup. Agora temos, então, a Stephanie. Por favor, Stephanie. Bom dia para todos vocês. Gratidão, professor, pela sua apresentação, pela sua palavra. E então, eu vou ler aqui o que escrevi para ser assim como a síntese, com o gingado da minha palavra também, porque eu não sou brasileira. Mas então, eu disse assim: ao ouvir sua apresentação, me lembrou algumas conversas sobre este momento e anteriores crises sanitárias. Os mais antigos, ou se as mais antigas aqui no Brasil, falam da gripe espanhola e dos hábitos que heredaram dos bisavós, como ter uma xícara pessoal na casa. Agora, a gente e nossas crianças estamos adquirindo outros hábitos, como passar álcool nas mãos, chegar a casa e lavar a máscara. A gente usar a máscara de tela, de palha, muito bom. Enfim, gostaria de perguntar sobre os hábitos, essa relação entre os hábitos e as restrições de identidade, como mudança generacional em nossas sociedades, que, como você falou, tem uma importância à individualidade.
Gratidão. Você pode repetir a última parte das perguntas? Então, a pergunta é a relação entre os hábitos Oui. e as restrições de identidade, Oui. como mudanças generacionais em nossas sociedades, onde prima atualmente a individualidade. Oui, oui. Oui, ok. Mas a individualização do sentido é o fato das nossas sociedades. Somos indivíduos, então cada um define seus próprios sentidos e valores. É lógico, em um mundo como o nosso, que tem essa diferença de geração, não é somente uma diferença de gerações, porque 2 anos de diferença entre dois adolescentes, por exemplo, é um abismo de diferença, de frequentação das redes sociais, dos valores e tudo isso. Eu acho que hoje estamos sozinhos em frente do mundo, hein, com um laço social que se desfaz um pouco. Vivemos nesse momento uma liberdade que nunca ocorreu na história, mas essa liberdade também provoca o medo. Que fazer dessa liberdade? Muitas pessoas não sabem, e isso é o problema das condutas de risco dos jovens, por exemplo, que não conseguem encontrar um lugar nesse mundo, que não entendem bem e que vivem com um sofrimento. Voilà. Não sei se respondi bem a sua pergunta. Sim? Merci beaucoup da sua indulgência. Obrigada, Stephanie. Então, temos agora a professora Artemis Soares, que não quer fazer uma pergunta, professora, ela quer fazer apenas um comentário. Okay. Obrigada, Dulce. Bom dia a todos. Bonjour, professor. Bonjour. Nós já nos conhecemos, né? Oui. Me deu a honra de me receber lá no seu trabalho, via Dulce, evidentemente. Então, eu estou aqui para cumprimentá-lo, dizer da nossa alegria, né, de tê-lo nessa manhã. Merci beaucoup. Excelentes comunicações, de aprendizagens constantes. Cada fala com o senhor é realmente uma aprendizagem. Eu trabalho com povos indígenas, vou muito próximo do que Laiana faz, já foram faladas muitas coisas sobre essas questões de estar, não estar, mas eu queria informá-lo, né, da nossa admiração extrema pelos seus trabalhos. Merci. Eu venho da educação física e do esporte, mas trabalho na pós-graduação de humanidades, né? Então, nós trabalhamos com sociedade e cultura. E lá eu criei uma disciplina que estuda somente Le Breton. E nós queríamos trazê-lo para a abertura da disciplina, mas a pandemia veio e quebrou meus sonhos, mas não de vez, porque um dia ela acaba e o senhor vai poder vir conosco. Então, era isso. Agradecer por toda essa contribuição que o senhor tem dado para o estudo do corpo, da corporeidade, do outro, da sociedade, do convívio, etc. e tal. Obrigada, professor. Nós vamos trazê-lo aqui a hora que acabar esta pandemia. Merci infiniment, Artemis. Obrigadinha, Dulce. Obrigada também. Gente... Federal do Amazonas, eu não falei, né? Universidade Federal do Amazonas. Então, muito obrigada, professor. Merci beaucoup, professor. Merci, Dulce. Muito obrigada. Queria agradecer imensamente a palestra de hoje, né? A presença de todos vocês aqui. A gente tinha, professor, 69 pessoas participando.
é um evento que a gente não conseguia reunir na ISA, no nosso RC, 69 pessoas nas nossas sessões, né? Então, eu queria infinitamente agradecer, né? Vou falar um pouquinho em inglês, tentar traduzir para inglês, dizer que as nossas atividades, elas estão continuando às 13 horas, né? A gente vai ter uma mesa, e aí, nessa mesa, eu gostaria que vocês que estão participando do evento estivessem presentes para a gente discutir alguns encaminhamentos com relação à organização, né? O link do evento é o mesmo, tá bom, gente? O link do evento é o mesmo, a gente vai usar nos 3 dias o mesmo link, ok? Aí, eu vou tentar traduzir para inglês, qualquer coisa vocês me auxiliam. People, thank you so much for staying with us in this moment. We had in this session 69 persons, so we have we are very happy with this, because sometimes in our event in the ISA forum, we didn't have this quality and this number of people to discuss together the body of bodies. So we really appreciate the effort that everyone to stay with us this morning. And we continue our event in 1 hour. Yes, in 1 hour to discuss the event. The link is the same for all the days, okay? For 3 days, the link to access the event is the same, okay? And we have a round table, and in this round table with Monica and I and Professor Dittmann, we discuss about our RC, and we try to explain how the sessions, the oral presentations and the sessions will be happening. Okay? That's okay? It's clear? We have some doubts, some questions, please. If you have, okay, that's okay. Ok, professor, muito obrigada. Merci beaucoup, Dulce. Você sabe que a gente te ama muito, né? Por isso que está sempre com a gente. O amor da gente é infinito. Je vous souhaite un très beau travail. Merci encore, Dulce. Merci à toutes, merci à tous. Bon travail à vous. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.